Quem sabe tem algum ouvinte que está doente nas suas emoções. A gente tem encontrado muita gente doente emocionalmente, né? Muita gente, tá demais, né? Então, se você é o teu caso, espero que você seja curado hoje, liberto hoje, né? Em nome de Jesus. Porque Deus vai nos dar força. Ele diz que ele dá vigor, ele dá ânimo ao cansado e multiplica, olha que interessante isso aqui, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Quer dizer, ele, Deus é que nos dá força, Deus é que nos dá graça. Eu tenho presenciado essa força de Deus, quando cada dia que levanto eu sinto assim uma força, assim, tô muito bem, porque eu sinto a mão de Deus, literalmente a mão de Deus, cuidando de cada detalhe da nossa vida, da minha vida. Então é isso, é a confiança em Deus. Quando ele menciona os jovens se cansarão, é bem provável que um jovem, como muitos de vocês já foram um dia um jovem por natureza, né, ele tem força, tem ânimo, porque ele é jovem, não é verdade? Tem uma pegada maior do que aquele que tem mais idade, né? Mas quando ele confia na força do braço dele, então essa força está falando de uma força espiritual. Porque tem pessoas que dizem assim, eu não preciso de Deus, né? Eu acredito em mim mesmo, né? Então essa pessoa precisa, todo ser humano precisa de Deus. Mesmo que aqueles que não reconhecem, mesmo aqueles que não estão interessados, mas se eles estão vivos é pela misericórdia de Deus, né? A graça de Deus é tão generosa que alcança as pessoas, né? Então, meu amado, minha amada, quem sabe você está aí cansado porque você está confiando demais nas suas forças e as suas forças estão se enfraquecendo. Confie mais em Deus, creia, acredite, não perca o ânimo, não perca a vontade de viver, não perca a vontade de trabalhar, de estudar, de terminar a faculdade. Não desista. Não é tempo, tem muita coisa que não é para parar. Tem coisa que a gente às vezes tem que parar na vida. Por isso que somos um ser pensante. Penso, logo existo. Não é isso? Diz um filósofo. Então, pensar. Eu tenho que pensar, mas pensar coisa boa. Pensar em possibilidades. Se algo na sua vida não está legal, pense. Mas tem hora que você tem que pensar com a fé e não com a incredulidade. Entendeu? Porque às vezes tem muita gente que pensa até demais, mas não está bem. Por quê? Porque está pensando com o foco errado. Está pensando com o foco errado. No livro de Hebreus, capítulo 12, diz o seguinte: olhando para Jesus, está escrito, Hebreus 12, verso 2, olhando para Jesus, não é olhando para uma religião, olhando para uma instituição religiosa, é para Jesus, que é Deus, que é o Todo-Poderoso. Jesus diz em Mateus 28, 18, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então é Jesus que tem todo o poder nos céus e na terra. Ele tem poder para intervir. Eu creio. Ontem, inclusive, eu até escrevi uma frase. Estava ali um momento de inspiração, eu escrevi e postei em uma das redes sociais que eu tenho. Essa frase aqui, que diz o seguinte: Deus fará uma intervenção na hora certa. Descanse no Senhor. Então Deus, ele intervém, mas é na hora dele. A nossa parte é confiar, é esperar, é ter fé, expectativa, esperança em Deus. Coloque toda a sua expectativa em Deus. Às vezes você coloca expectativa em pessoas. Tem a sua importância, mas pessoas são limitadas. Pessoas deixam a gente na mão. Pessoas falam algumas coisas e não cumprem.
Pessoas prometem o mundo e o fundo, mas no dia seguinte não cumprem. E tem de gente que fala, vou ajudar, mas não ajuda. Vou fazer, mas não faz. Então, se a gente confiar em pessoas, a gente se frustra. Né? Algumas pessoas deixam a gente meio frustrada. Por quê? Porque não corresponde ao discurso que ela fala. Né? Não tem correspondido. São pessoas que prometem e não cumprem. A Bíblia diz assim, se você fizer um voto, então cumpra. Se não for para cumprir, ele diz, melhor que não faça voto de tolos. Né? Eu acho que penso eu que tem gente que está tão mal da vida, porque prometeu tanta coisa e não fez nada, né? E não faz. E coisas às vezes promete para Deus, acho que Deus é um brinquedinho. Deus é o Todo-Poderoso, então não brinque com as coisas de Deus. A Bíblia diz que a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna. Então, meu amado e minha amada que está ligadinho com a gente, Hebreus está dizendo, olhando para Jesus. Essa frase, essa palavra aqui, olhando, né? Que tem um significado assim, olhando, longe, de longe, né? Olhando, significa atenção, significa desviar o olhar de todas as distrações a fim de fixar o olhar em um objeto. Ou seja, Hebreus está dizendo o seguinte, que tenhamos olhos somente para Jesus Cristo. Jesus que pode intervir nessa causa. Uma intervenção. Quem sabe a saúde não está legal? Creia, Jesus, nós o chamamos de o médico dos médicos. Olha que legal. Jesus, o médico dos médicos. Jesus, o advogado dos advogados. Jesus, o juiz dos juízes. Olha que coisa sensacional. Olha que coisa linda isso aqui, não é? Então você veja bem, Jesus, ele pode entrar com a sua intervenção, mas é no tempo dele. A nossa parte realmente é buscar fazer a coisa certa, à luz das Escrituras, é buscar realmente orar. Estamos aí no propósito, nos 21 dias de oração, estamos incentivando você a isso. Então você não pode desistir, não pode parar de orar, de buscar a Deus, de fazer as coisas certas. Ah, mas eu tenho feito tanta coisa e não tem dado certo. Bom, depende do que você está fazendo, né? Faça a coisa certa, à luz da palavra de Deus, aquilo que Deus nos dá direção. Não se desespere, não desista da família, não desista de você terminar, como eu disse agora há pouco, eu vou repetir. Talvez você parou, estava estudando, parou, acho que eu vou parar que não vai adiantar. Como não vai adiantar? Termina. É muito ruim quando você começa uma coisa e para, começa outra coisa e para, começa outra coisa e para. Aí você olha para trás, só tem obra inacabada. Eu não estou nem falando de construção, tá? De tijolo, de parede. Estou falando de projetos. Você começa uma coisa e não vai para frente. Desiste. Quando vai começar a dar certo, você para, né? Então tem gente que não tem consistência, perseverança, desiste fácil, né? Desiste fácil. Eu já tive momentos assim de alguma coisa que eu estava querendo desistir, mas ainda bem que eu tenho uma esposa maravilhosa e ela dizia, não, vamos continuar um pouquinho que vai dar certo. E dava certo. Ainda bem que eu tive essa conselheira, companheira fiel. Então, é isso aí. Por isso que você tem que tomar cuidado com quem você anda, né? Tem um ditado que diz assim, diga-me com quem andas e direi quem tu és, né? Se anda com pessimista, você pode ficar pessimista se não se cuidar. Se você anda com pessoas que só dá relatório negativo, só dá relatório pessimista, só fala de tragédia, sabe aquelas pessoas? Às vezes você conhece pessoas que, quando você vai conversar com ela, ela só fala de acidente, ela sabe de todas as tragédias do bairro dela, ela sabe de todas as tragédias da cidade. Por que ela sabe? Porque ela só se alimenta disso, né? E aí ela fica daqui a pouco a televisão, a rádio vai contratar ela para fazer notícia de acidente, né? Então,
eu sei que tem profissões que faz parte disso, mas eu estou dizendo que tem gente que não é um profissional desta área, mas sabe de tudo, né? E pior é aqueles que sabem, daí fica falando pra gente, olha, toma cuidado, hein, que aconteceu isso. Nossa, aí quem não tem fé já fica com medo já. Então tem muita gente que está com medo porque fica dando ouvido a essas coisas aí, meu. Claro que a vida é difícil. Claro que em todo lugar tem problema, seja cidade pequena, média, cidade grande, vai ter todo tipo de problema, a gente sabe disso. Aqui não é paraíso, aqui na Terra não é paraíso, não é céu, não é? É desafio. A gente sabe. Agora, você ficar só com coisa negativa só, você não sai do lugar, você fica parado, bloqueado. Mas nós somos da fé. Tem problema? Tem gigante? Tem luta? Tem, mas tem vitória, tem prosperidade, tem provisão, o mar vai se abrir, o Jordão vai se abrir, a vitória vai chegar. Seja mais positivo. E o pior de tudo são cristãos. Olha, desculpa, viu? Porque hoje eu voltei do interior, bala mesmo, mas bala. Em nome de Jesus, fica forte o agir de Deus. É um pensamento meu, tá? Aí é pensamento. É o meu ponto de vista agora que eu vou falar. Tá? Cada um tem o seu. Eu penso o seguinte, se a pessoa não acredita em Jesus, não tem Jesus e tal, e é desanimada, você vai, tá bom, não tem Jesus, né? Mas o duro é esse pessoal aí abençoado que diz que é crente, mas desanimado demais. Meu Deus do céu. Olha, não encontro esses desanimados, eu tento animar, mas tem gente que... Um dia eu peguei um abençoado desse e eu tentava animar todas as dicas bíblicas que eu dava. Ele refutava com uma coisa negativa. Eu falei, meu Deus, eu vou perder tempo com essa gente, não. Tô fora. Sabe? Você tá dando solução. Aquela pessoa que você fala, você dá Bíblia ainda. Não, vai dar certo aqui, vamos orar e tal. Mas ele faz questão de rebater negativamente. Então, é muito pior, gente. É muito pior. Não é à toa que Deus fala, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Então, não estou falando mal de nós mesmos, né, cristão, não estou falando mal, mas que tem uma categoria desanimadora, que misericórdia. Nem os parentes dele que é Jesus, porque o cara é desanimado demais. É desanimado demais. Como é que pode uma coisa dessa? Ele vai trabalhar na empresa na segunda-feira, ele devia ser o que podia influenciar, mas só está falando negativamente. E tem gente que zomba na cara dele, tira sarro dele, fala, nossa, você é desanimado, hein? Cadê o teu Deus? Porque o cara é desanimado demais. E tá cheio, gente, tá cheio de gente assim. Pelo amor de Deus, misericórdia. Tem que acordar. Se é o teu caso, irmão, isso aqui é para te despertar. Entendeu? E o pior de tudo, que essas pessoas desanimadas, elas não gostam de ouvir esse tipo de incentivo que eu tô falando agora. Você sabe, quando eu não gosto é porque a carapuça está servindo. Porque ela não quer sair dessa vida miserável. Deus tem uma bênção lá na frente. Deus tem uma Canaã maravilhosa. E eu estou falando aqui da terra, não estou falando da Canaã celestial ainda, que é outro nível, né? É isso. Então, meu irmão, levanta aí, vamos. Muda a atitude. Ok? Palavras de fé, para levantar o caído, o abatido, o desanimado. Então Deus está dizendo aqui, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Subirão com asas como águias. A águia voa alto, muito alto. Entendeu? Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Ok? Concluindo. Quando você fala assim, eu preciso da oração, eu peço oração por isso, isso e isso. Se você menciona o problema, isso não é ser desanimado. Você está contando o problema. É uma coisa, não misture as coisas. Seja inteligente para entender o que eu estou falando. Entendeu? O desanimado é aquele que só reclama, só murmura, não é? Ele não pede oração, ele só fica e ele parece que, para tudo que você quer dar uma solução, ele quer achar um problema. Entendeu o que Deus está falando?